E aí, pessoal, seja bem-vindo a essa série de falar sobre o governo. Uma série que eu já fiz há um tempo atrás, eu acho que 2 anos ou 3 anos atrás, para o meu Instagram. Mas agora eu vou trazer aqui para o YouTube com vídeos um pouco mais longos e bem mais detalhados, fazendo uma releitura daquilo e colocando mais explicação bíblica do que eu fiz naquela época. Tá bem? Para começar, eu quero ler com vocês Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 16. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois estarão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa de justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Essa passagem, o que a gente aprende logo de primeira é que a gente, como cristão, a gente deve afetar o mundo. Olha que legal. Afetar. Quando Jesus fala bem aqui, vocês são sal para a humanidade. O sal, ele preserva aquilo que é bom. Ou seja, a gente tem que voltar para aquele período ali da época de Cristo, que Cristo vivia, não tinha eletricidade. Ou seja, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha frigobar. Então, para eles conservarem alimento, para eles conservarem aquilo que era bom para eles comerem, para eles absorverem, eles tinham que colocar sal. Eles colocavam sal e o sal preservava. Então, quando Cristo fala, vocês são sal para a humanidade, ele quer dizer que a gente tem que preservar aquilo que é bom, aquilo que é da humanidade, aquilo que é bom, aquilo que foi criado. E quando ele fala, vocês são luz para o mundo, ele está dizendo que a gente tem que iluminar o mundo. Em quê? Em conhecimento. A verdade sobre todas as nações. Isso é muito interessante. A luz, ela não pode ser escondida. A luz, ela tem que ficar à vista de todos. Nós, como cristãos, nós temos que estar sempre em visibilidade para que o mundo possa nos ver e assim ver como nós guardamos aquilo que é bom e como nós ensinamos a sociedade a andar. O ponto interessante é que a gente tem que afetar o mundo e não nos isolarmos do mundo. O que acontece hoje em dia é que muita gente defende que nós, como cristãos, nós não temos que lutar certas guerras. Que nós temos que andar só em um caminho, cristão anda com cristão, e a gente deixa o mundo de lado, o que é errado. Nós, como cristãos, nós temos que estar envolvidos em todas as áreas. A gente, como cristão, a gente tem que estar envolvido na arte, na cultura, na música, no futebol, na política, em ação humanitária, em missão, no ambientalismo, na área social, na área econômica, em todos os pilares da sociedade, nós cristãos devemos estar envolvidos. Não tem um só pilar que nós não estejamos. Se for uma questão de conselho tutelar em um município do interior do estado do Pará, ou uma questão de presidência da República da Argentina, tem que ter um cristão envolvido, porque nós somos luz desse mundo, nós somos sal desse mundo, e nós temos que preservar aquilo que é bom e iluminar as nações. O interessante é que aqui no capítulo 5 do livro de Mateus, ele ensina que nós temos uns pontos que precisamos seguir para sermos bem-aventurados. Eu vou ler aqui com vocês. E aqui no capítulo 5 do livro de Mateus, na questão das bem-aventuranças, nós podemos perceber como Cristo trata, como Cristo quer que os seus seguidores ajam. Ou seja, nós precisamos ser gentis, como está lá no verso 15. Nós precisamos ser justos, como fala no verso 6 e no verso 10. Nós precisamos ser misericordiosos, como está lá no verso 7. Puros de coração, como está no verso 8. Com isso, se a gente tem essas características de um cristão, nós somos agentes de preservação e iluminação. A gente pode ver que são dois versículos,
dois pontos muito ligados, as bem-aventuranças e o sal e a luz do mundo. Primeiro, Cristo fala, bem-aventurados pobres em espírito, bem-aventurados e misericordiosos. E já que vocês são bem-aventurados, vocês são sal e luz dessa terra. Já que vocês têm essas bem-aventuranças, vocês são sal para preservar, vocês são luz para iluminar, ok? O Sermão do Monte, Jesus mostra que quanto mais nós somos internamente parecidos com Cristo, mais nós externamente influenciamos o mundo. Quanto mais gentil, misericordioso, puro eu sou, mais eu influencio a geração, mais eu influencio os outros, mais eu ilumino os outros, mais eu posso iluminar as nações, mais eu posso preservar aquilo que é de bom. E quando a gente fala, e quando Cristo fala, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. A gente está falando de uma expressão que significa desta forma. Consequentemente, já que a luz de vocês deve brilhar, consequentemente, a luz de vocês deve brilhar dessa forma, para que todo mundo veja. Logo, Deus está ordenando. Em outras palavras, nossa luz deve brilhar. Deve brilhar dessa forma. De qual forma? Para que os outros vejam o caráter piedoso e, consequentemente, a preservação e a iluminação cultural que nós temos. Ou seja, nós somos puros de coração, por isso nós devemos ser luz do mundo. Nós somos misericordiosos, por isso nós precisamos ser luz do mundo. Nós somos perseguidos pela justiça, consequentemente, nós somos luz para esse mundo. E a gente tem que brilhar a nossa luz, lembrando, deixar muito claro, não é eu que brilho, é o caráter de Cristo que brilha através de mim. Ou seja, eu sou puro porque Cristo foi puro, eu sou santo porque Cristo foi santo, eu sou misericordioso porque Cristo foi misericordioso. Logo, se eu tenho esse caráter de Cristo dentro de mim, ele aflora, ele expõe algo melhor. E é esse expor algo melhor que as pessoas precisam ver. Elas precisam ver o caráter piedoso de Cristo através de nós. E, consequentemente, eles verão a preservação e a iluminação cultural. E depois Cristo fala, para que os outros glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, se você seguir essa sequência bíblica, se tornará uma testemunha poderosa em um mundo caído. Ou seja, eu não estou ausente da participação cultural. Eu sou puro, as pessoas glorificam o Pai através de mim. Eu sigo essa sequência bíblica, eu sou bem-aventurado, por isso eu ilumino a terra. Já que eu ilumino a terra, as pessoas veem através de mim Cristo, e então elas podem se aproximar do Pai. Elas podem então conhecer ao Pai. Isso é muito importante, por quê? Porque necessariamente, para que as pessoas possam ver ao Pai através do caráter piedoso de Cristo em nossas vidas, nós precisamos ter participação cultural. O que significa? A gente tem que sair, falando o mais chulo possível, sair das quatro paredes da igreja e ir para a rua. Sair das quatro paredes do ministério e ir para a rua. Participação cultural. A gente não pode estar ausente dela. A gente tem esse contexto de Mateus 5, ele traz para a gente um amadurecimento espiritual, que são as bem-aventuranças. Uma participação cultural, que está lá no verso 13 ao verso 15. Então ele traz uma evangelização dos outros. Eu tenho um amadurecimento cultural, eu tenho um amadurecimento espiritual. Por isso, eu tenho uma participação cultural que gera a evangelização dos outros. E segundo Jesus Cristo, o amadurecimento espiritual surge quando nós somos pobres em espírito, ou seja, desprovidos de todas as virtudes, e reconhecemos a nossa total pobreza diante do Senhor. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Pai. Que sem Deus nós não somos nada. João Calvino falava, tudo de bom que você vê em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Quando nós temos uma pobreza de espírito diante de Deus,
nós estamos alcançando o amadurecimento espiritual. Outro ponto que ele fala é quando a gente chora. Pois o ato de chorar é como lavar a nossa alma. Nesse caso, a gente não está falando de choro sentimental. A gente está falando de um choro como foi o choro de Pedro. Um choro amargo. Um choro quando a gente percebe a nossa atitude podre perante Cristo. E a gente nega, entende? A gente tem uma história de negação a Cristo. Então nós choramos, nós expurgamos nossa alma, nós começamos a tratar, a lavar nossa alma, o choro perante o Senhor. Por isso que Cristo fala, bem-aventurado aqueles que choram. Outro ponto, quando Cristo fala de humildade, a humildade é um dos maiores sinais da vida de Cristo em nós. Porque Cristo foi humilde. Cristo ele viveu a parte de todo o glamour, toda a luxúria que o mundo ofereceu. Ele viveu a parte de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer de bom, todo o ouro, toda a prata. Mas, é claro, isso não significa que a gente, para ser humilde, tem que viver em pobreza, em miséria. Não é isso. Ser humilde de coração significa que mesmo com todo o ouro, com toda a prata, com toda a roupa de marca, todo o carro do ano que a gente tiver disponível, a gente vai permanecer com o coração sempre voltado a Deus. Uma pessoa submissa à vontade de Deus, uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. Independente da posição dela, ela vai reconhecer que existe algo acima dela. E esse algo é Deus. Uma razão da humildade e mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo é que ele suportou todas as acusações que ele sofreu injustamente e morreu numa cruz para que hoje pudéssemos ter vida e aprender com o exemplo dele. Cristo fala quando nós temos fome e sede de justiça, e eu acho particularmente o mais difícil. Vou explicar por quê. A justiça descrita no verso não é simplesmente um ato de justiça própria, e sim um ato de justiça divina. Uma justiça contra todo o mal. E quando a gente pede, e é muito comum a gente ver as pessoas pedindo, Deus, derrama a tua justiça. Cara, mas se Deus derramar a justiça, você tem noção que você também vai ser atingido pela justiça de Deus e que a gente não vai passar se a justiça dele cair sobre todos nós? Meu amigo. Por isso que a gente tem que pedir justiça com misericórdia. A gente tem que ter fome e sede de justiça com misericórdia. E é o outro ponto que Cristo fala. A gente tem que ser misericordioso. É um ponto interessante demais. A misericórdia rege grande parte da narrativa bíblica. Desde Davi, Salomão, Jonas, Raabe. Deus é um Deus misericordioso. Não é à toa que o seu filho, ele deu. Ele deu. O seu filho, ele deu. Para que o mundo não perecesse, mas para que o mundo tivesse a vida eterna. Se a gente é misericordioso, se a gente coloca a nossa cabeça no lugar da cabeça do outro, e a gente toma decisões pensando no outro, não somente nós, significa que a gente está alcançando um nível de maturidade espiritual. Em sexto, a gente tem que ser puro de coração. Isso remete muito ao que Cristo fala sobre entrar no reino dos céus. Na Bíblia, a palavra coração designa todo o centro de toda a vida íntima do homem. Pensamentos, memórias, sentimentos, decisões. E a gente pode constatar lá em Provérbios, versículo 4, aliás, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vela com todo cuidado sobre o teu coração, porque deles jorram as fontes da vida. A gente não pode confundir e associar pureza com perfeição, mas antes com um caminho de retidão pessoal, muito associado à simplicidade dos corações que se entregam a Deus. Sabemos que o amor de Deus, ele tudo pode. E só ele, através do Espírito Santo, pode operar e nos purificar em nosso coração. Ou seja, ter um coração puro. Buscar pureza no nosso coração é se entregar de corpo e alma ao Espírito Santo. Corpo e alma é vontade de Deus. E em sétimo, quando buscamos paz, estamos buscando a Cristo. A verdadeira paz, que excede todo entendimento humano, é a paz de Deus. É uma paz gerada em Deus. E um cristão não pode ficar se envolvendo em briga, em discussão desnecessária, promovendo ódio, fofoca, mentiras, desavenças. E, infelizmente, muita gente esquece essa parte da bem-aventurança. Muita gente esquece essa parte do gerar ódio, de gerar briga, de gerar contenda em prol
e objetivos próprios. Então, esses 7 pontos a gente consegue alcançar, segundo Jesus Cristo, um amadurecimento espiritual. E por conta desse amadurecimento espiritual, nós somos designados a promover uma participação cultural na sociedade. Nós somos chamados de sal da terra. O sal preserva, ele cuida, ele guarda, ele não deixa estragar aquilo que está fresco. Ele guarda até que o dono volte e encontre o seu bem preservado e possa usufruir dele. A gente é chamado de luz no mundo, pois a luz ilumina o caminho e é a claridade que traz à tona aquilo que está sendo preservado pelo sal. Cristo ordena que a gente ilumine os homens, para que as obras que são feitas sejam vistas e através disso glorifiquem o Pai. E é glorificando o Pai que está nos céus que a gente tem um chamado para evangelizar, porque Cristo ordena que a nossa luz brilhe, que a gente não se esconda, que a gente não se isole do resto do mundo, e sim que a gente guie o mundo, que a gente tome a dianteira, ilumine o mundo. Ou seja, a gente não pode terceirizar a missão que Cristo nos deu. Infelizmente, a sociedade cristã do século XXI escolheu o isolamento, escolheu terceirizar aquilo que deveria ser próprio. A música é secular, a moda é secular, o empresário é ateu, o político é ladrão, o esporte é distração, enquanto o cristão está lá se isolando cada vez mais, o mundo está se perdendo. Nós deixamos de ser luz do mundo e o nosso sal começou a perder gosto. E assim, grandes homens, grandes governos estão se levantando e jogando fora o sal sem gosto. Como Cristo fala, quando o sal perde o gosto, ele é jogado fora. A gente não pode perder o gosto. A gente tem que parar de colocar tudo do mundo como errado. A gente tem que participar. O rock é do demônio? Não é do demônio. Faça rock cristão. Música é do capeta? Não é do capeta. Faça música cristã. Moda é do demônio? Não é. Tantas lojas por aí, lojas famosas, que colocam versículos bíblicos em suas sacolas, cara. Eu acho isso lindo, é uma forma de evangelizar. Colocam versículos bíblicos em suas sacolas, as pessoas vão comprar, chegam em casa, abrem a sacola, tem um versículo bíblico estampado bem lá na sacola, que incrível. Arquitetos que fazem grandes estruturas residenciais mesmo, fazem projetos residenciais com sinais do cristianismo, com referências ao cristianismo. Governantes que colocam a vontade de Deus acima dos seus interesses políticos. Olha que maravilha. A gente pode fazer, a gente pode participar da cultura de várias formas. A gente viu agora Cristiano Ronaldo, Neymar, que chegam lá na Arábia Saudita, Michael, são brasileiros e portugueses que chegam lá e fazem gols na Arábia Saudita e saem comemorando, ou fazendo sinal da cruz, ou fazendo uma alusão a Jesus Cristo. A gente viu o Kaká comemorando, falando que era escolhido por Cristo. Enfim, tem como, gente, a gente participar. E Cristo ensina a gente. Ele ensina o que a gente tem que fazer, ensina como a gente tem que ser e aonde a gente vai chegar com isso. E qual é o objetivo principal? Que é glorificar o Pai que está nos céus. Participe da mudança cultural, não seja só um agente observador, mas seja um agente transformador. Ok? Esse é o final do primeiro vídeo. Amanhã tem outro vídeo, mesmo horário, sobre esse assunto. A gente vai continuar, a gente vai trabalhar sobre esse tema de governo nessa semana. Eu acho que vai ser algo muito incrível, vai ser muito esclarecedor e muito importante para todo mundo. Tá bem? Então, se você assistiu aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta e assine aqui o sininho, ó. Clica no sininho para você ser notificado amanhã quando sair esse novo vídeo. Tá ok? Um forte abraço e até logo.